Saudações, meus queridos amigos, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cristianos Podcast, o seu programa Reflexões. Hoje nós vamos refletir um bocadinho no livro de Marcos, no capítulo 10, nos versos 17 ao 22. Vou ler aqui a versão que eu tenho nesse momento, é NAA, Nova Almeida Atualizada. Então diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ora, nesse texto nós podemos observar a conduta de um jovem que vai até Cristo, e separei alguns pontos para nós podermos analisar e estudar e termos essa rápida reflexão. E a primeira que eu quero trazer a nossa reflexão é a primeira atitude que esse jovem toma. Ele se achega diante de Cristo, ele vai ao encontro de Jesus, ajoelha-se perante Jesus, chama-o de bom mestre. Mas aí nós vamos observar que Jesus o repreende por lhe chamar de bom mestre, porque esse jovem usou um termo que era muito comum somente a Deus. Então, quando ele usa esse termo para Jesus de bom mestre, mas não reconhece Jesus como Deus, não reconhece Jesus como Senhor, ele está usando esse termo de maneira errônea. Então Jesus chama a atenção deste jovem para mostrar-lhe que havia ali um erro de concepção. Ele chamava Jesus de bom mestre, mas ele não entendia e nem via Jesus realmente como um bom mestre. Não adianta estar diante da presença do Senhor, estar diante da presença de Cristo, chamar-lhe de Senhor e não reconhecer quem é realmente Jesus. Não adianta estar face a face com Jesus e não reconhecer verdadeiramente quem é Jesus. Estar face a face ao Senhor é muito bom, é excelente. Mas que proveito teremos nós de estar diante do Senhor, mas não reconhecermos quem Ele é verdadeiramente? O inimigo das nossas almas esteve diante do Senhor, tanto antes da criação da humanidade, quanto depois da criação do homem, na tentação a Cristo. E em momento algum o inimigo das nossas almas reconheceu quem verdadeiramente é o Senhor. Não adianta que nós estejamos diante do Senhor, estejamos no lugar certo, mas se não damos o reconhecimento correto, não nos entregamos ao nosso Senhor. O segundo ponto que eu quero trazer é a segunda atitude desse jovem, que está no verso 20. Quero reler o verso 20. Então o homem respondeu: mestre,
tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso que Jesus lhe diz no verso anterior, 18 e 19, que diz, no verso 18 e 19, correto? Porque você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você reconhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre teu pai e tua mãe. E então ele responde, nesse verso 20, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A segunda atitude desse jovem é uma atitude de reconhecimento de suas próprias forças, reconhecimento de que ele se bastava. Esse jovem olha para si e reconhece que tinha absolutamente tudo o que era necessário. Cumpria as leis, observava tudo o que mandava a lei, cumpria absolutamente tudo. Só que nós vemos na atitude desse jovem uma questão muito importante a ser observada. Quando observamos essa atitude, todo o contexto dessa atitude, nós vemos que esse jovem ele tinha a crença na sua força, nas suas ações, nas suas atitudes. Esse jovem ele não dependia de Deus, ele não se entregava a Deus, ele acreditava em si, ele acreditava no que ele podia fazer, ele acreditava somente naquilo que cabia a ele, aquilo que ele poderia segurar em suas mãos. A segunda atitude desse jovem nos mostra quão preso em ideia errada esse homem estava. Ele olhava e via a necessidade de estar diante do Senhor, dizer que tudo ele observava, tudo ele fazia sem qualquer sombra de erro em relação a isso. Ele acreditava na sua força, ele acreditava em si próprio. E o que contrasta com essa segunda atitude é no verso 22, a terceira atitude. No verso 22 nós vemos: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que nós observamos na terceira atitude deste jovem é que ele foi contrariado por Jesus. Ele tinha uma expectativa de ser exaltado por cumprir tudo o que ele sabia que tinha que cumprir. Ele foi até Jesus querendo ouvir aquilo que lhe agradava, não a verdade. Ao ouvir a verdade, então, ele desiste de tudo. Ele vê que a coisa mais dura, que é algo louco para o seu entendimento, algo impossível de ser feito. Dono de muitas posses não poderia dar tudo o que tinha para os pobres. Então ele vai embora, desiste de tudo aquilo, porque o seu coração não estava em Deus, o seu coração estava nas suas riquezas. O seu coração estava em suas posses, o seu coração estava naquilo que ele podia segurar, naquilo que ele podia tocar, aquilo que ele podia ver, e não naquilo que é realmente o que importa: o Senhor, Deus. Aquele homem, aquele jovem, estava debruçado sobre as suas posses. O seu coração estava preso às suas posses, em coisas do mundo, e não em Deus. Seus olhos miravam apenas as coisas terrenas e não nas coisas de Deus. Por isso ele se entristece e vai
Fica uma pergunta para nós: o que nós fazemos quando somos contrariados? Nós somos contrariados com frequência porque Deus não nos dá tudo aquilo que nós queremos. Deus dá aquilo que Deus quer nos dar. E o que nós estamos, como nós temos recebido essas questões diferentes dos nossos planos, essas questões diferentes daquilo que idealizamos, aquilo que pensamos, que almejamos. A nossa frustração nos faz ir embora, virar as costas, desistir de tudo, ou nós nos voltamos para Deus e entendemos que o que Deus nos dá é muito melhor do que aquilo que nós pensamos, planejamos. Onde está o nosso coração? Para onde está mirando o nosso olho? Para as coisas da terra? Para o mundo? Ou para as coisas de Deus? Alguns questionamentos são necessários após essa breve reflexão. Onde você está? Aquele jovem estava diante de Cristo, estava no lugar certo. Onde você está? Está diante de Deus, está diante de Cristo. Aquele jovem estava diante de Cristo, mas aquele jovem não cria verdadeiramente em Cristo. E você? Está diante de Cristo, mas se entrega por completo a Cristo? Ou ainda acredita nas suas próprias forças? Ainda acredita nos seus braços, nas suas mãos, nas suas pernas? Se entrega por completo a Deus, deixando que Deus cuide do seu futuro, que Deus cuide de tudo? Ou você ainda acredita nas suas próprias forças? Outra questão é, diante de Deus, qual é a sua postura? Aquele jovem, diante de Deus, teve uma postura de arrogância, de se sentir grande, porque cumpria tudo. Tanto que se esvaziou ao ouvir aquilo que ele não imaginava ouvir. Quando Jesus deu uma resposta que ele jamais imaginava ouvir, ele se esvaziou, porque a sua confiança estava em si mesmo e não em Deus. A sua postura, como desse jovem, postura arrogante, de autoconfiança, ou uma postura de humildade, de confiança em Deus acima de qualquer coisa. Qual é a sua postura diante de Deus? Humildade, de se entregar por completo, ou de arrogância, de se sentir grande, forte, e de não depender de nada por ser tão grande? Quando suas expectativas são contrariadas, qual é a sua atitude? Abaixa a cabeça, desiste, abandona os projetos, abandona até a fé? O que você faz? Como você reage quando as suas expectativas são frustradas, contrariadas? Temos exemplos na Bíblia de outros personagens, de outras pessoas que tiveram as suas expectativas quebradas. Como um homem que queria seguir a Jesus após ser libertado de demônios, mas Jesus diz para não segui-lo, para continuar na sua terra pregando. A expectativa daquele homem era seguir Jesus, estar perto de Jesus, mas Jesus diz que não me siga, fique na sua terra. Fale do que você viu, o que te transformou. Há uma quebra de expectativa. Aquele homem poderia se frustrar, mas não, ele foi, seguiu, pregou. Esse jovem se frustrou. Esse jovem abaixou a cabeça. Esse jovem que nós estamos estudando nesse texto de Marcos, ele desistiu porque acreditava que as forças das suas mãos eram suficientes. Qual é a sua
atitude quando suas expectativas são quebradas. Como esse jovem, abaixa a cabeça, se desilude e desiste. Onde está o teu coração? O coração daquele jovem estava nos bens, e o seu? Os prazeres do mundo, o dinheiro, em alguma pessoa, o emprego, o status. Onde está o teu coração? O teu coração tem que estar em Deus. Deus tem que estar acima de todas as coisas. É algo muito fácil de dizer, mas muito difícil de se fazer. Entregar o viver a Deus é confiar plenamente em Deus, e nós, como humanos, temos ansiedade, nós temos anseios, e é difícil nos controlar, porque entregar o nosso viver a Deus é meio que matar um pouco a nossa humanidade, porque a nossa humanidade ela tem anseios por resolver, ela tem anseios por entrar à frente das coisas, por ação, por preocupação de saber o que vai ou não acontecer, enquanto Cristo nos diz que temos que ter calma, paciência, entregar a Ele o nosso viver e deixar que o futuro esteja no futuro, que cada dia tem a sua preocupação, que a gente não deve pensar nas coisas futuras, mas isso é muito difícil para nós humanos. Onde está o teu coração? Está em Deus? Está completamente em Deus? Totalmente entregue? Ou as suas preocupações te fazem esquecer um pouco de Jesus, de Deus, em alguns momentos? Onde está o teu coração? Jesus diz no verso 29 e 30 para deixar tudo. Fala de deixar posses, fala de deixar famílias, fala em aguentar perseguições, tudo pelo Evangelho, tudo pelo nome de Cristo. Até onde você está disposto a ir pelo nome de Cristo? De abandonar tudo, deixar tudo para trás e seguir somente a Cristo? Até onde você está disposto a ir pelo nome de Cristo? Muitos de nós ficamos pensando nos países perseguidos, onde os cristãos são perseguidos, e queremos orar pedindo misericórdia para aqueles homens, quando na verdade aqueles homens é que oram pedindo misericórdia por nós, porque mesmo sendo perseguidos, eles estão tão próximos de Deus, orando, vivendo em comunhão, enquanto nós, muitas vezes aqui, onde não somos perseguidos, deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de fazer as coisas, nos esquecemos de Deus por uns instantes, por uns dias, e eles estão vivendo o Evangelho o tempo todo. Nós não podemos nos esquecer de Deus, não podemos deixar Deus em segundo plano. Precisamos deixar tudo o que atrapalha Deus para trás e viver para o Evangelho, viver para o nome de Cristo, pregar desse sangue que nos salvou, que nos purificou, pregar da cruz que nos libertou do pecado. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. No verso 31, não devemos buscar nada mais do que o reino, não devemos buscar nada além do que o reino. Ah, mas eu não posso estudar, não posso fazer uma faculdade, não posso querer um emprego melhor. Claro que pode, óbvio que pode, mas isso não pode suplantar a sua vida com Deus. É óbvio que você pode querer um carro melhor, é óbvio que você pode querer um cargo maior, é óbvio que você pode querer estudar para ter uma melhor condição financeira, é óbvio, mas nada disso pode estar acima do que a busca por comunhão com Deus. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter status,
Não adianta ter nada na terra se você não tem comunhão com Deus. Então os últimos serão os primeiros, porque aqueles que não pensam em si, acima de Deus, estarão sempre mais próximos de Deus, com mais comunhão com Deus. Para aqueles que querem estar na frente de tudo, querem estar buscando tudo e se esquecem de estudar o reino de Deus, estudar sobre Deus, ler sobre Deus, ler a palavra, estudar a palavra, orar, se esquecem de ter comunhão com Deus, esses ficaram para trás. Esses terão um galardão menor, porque nós temos que buscar Deus incessantemente. Sabe, nós estamos num tema de ir em contramão ao mundo na juventude, na Igreja Batista Central em Jardim Mandueira. Esse é um texto que nos mostra que nós temos que estar em contramão ao mundo. Nós temos que estar com os olhos fitados em Deus o tempo todo, com os pensamentos fitados em Deus o tempo todo. Nós não podemos estar olhando para as coisas materiais e para o mundo em primeiro lugar. Não, nós precisamos estar totalmente vidrados no Senhor. O nosso primeiro olhar tem que ser para o Senhor. As nossas primeiras palavras pela manhã tem que ser para o Senhor. Nossos estudos têm que ser para o Senhor. E mesmo aqueles estudos seculares, os trabalhos seculares precisam ser sim também para o Senhor. Nós precisamos estar 100% do nosso tempo entregue, com 100% do nosso tempo entregues ao Senhor. Essa tem que ser a nossa vida, esse tem que ser o nosso olhar, de entregar absolutamente tudo ao nosso Senhor.